reforma ministerial, olha só, o desafio de Lula para tentar abrigar o Centrão no governo sem passar por cima de seus aliados tem somente uma solução para a ala mais radical do PT. As lideranças do partido passaram a defender a criação de mais 2 ministérios para tentar resolver esse impasse com os deputados André Fufuca, que é do PP, e Silvio Costa Filho, do Republicanos, que já foram anunciados ministros, mas que ainda não têm a pasta definida. Nesse possível cenário de novas pastas, o Ministério dos Portos e Aeroportos seria dividido em 2 e o Ministério da Pequena e Média Empresa seria recriado. Só lembrando que o governo já é bastante inchado, são 37 ministérios. Vou começar com você, Piperno. Ontem você até falou dessa possibilidade, né, de mais 2 ministérios para tentar acomodar esses novos parlamentares do Centrão que estão chegando. Acha que é mesmo a melhor solução, Piperno? Não. Melhor ou pior, aí já seria juízo de valor. O que eu disse ontem aqui, podemos até puxar o comentário de ontem, que para mim o governo não vai tirar nada de ministros que já estão instalados, não vai trocar ministro, não vai dar um bico em ministro. Mas seria uma boa para você? E vai lá, puxa, estica aqui, pega os 2 lá. Veja, eu acho que não vai fazer muita diferença. Tem 37, tem 39, enfim, desmembra. Mais um bi ali, um bi aqui. Não é mais um bi. A gente pagando. Pegar um bi que já existe. Vou tirar um pedaço do orçamento e vou dar para o outro. Agora, o governo também faz outro cálculo. Hoje, quem está quebrando a cabeça é o pessoal do Republicanos. A ponto do Marcos Pereira vir para São Paulo agora para conversar com o governador Tarcísio. Ou seja, o governo, nessa reforma, ele está criando um problema maior ainda para, inclusive, rivais políticos. Concorda, Segré? Não, mas não é reforma ministerial, é aumento ministerial. Reforma ministerial seria, eu pego a quantidade exorbitante de ministérios que tem hoje, tiro um ministro e coloco outro. Aí reformei a estrutura. Se eu estou agregando 2 ministérios, e a pergunta é, será que vai ser somente 2? Estamos falando de um país com 39 ministérios. Não precisa tanto. Pega uma reunião de gabinete. Vai ver o ministro, cada um dos 39 ministros, vai se juntar com o presidente. Cada um falando 15 minutos. Só. Vai estar o dia todo, vai passar a noite falando. Respeito de quê? De qual projeto? O objetivo dos ministérios no governo Lula é um poste eleitoral para colocar gente que depois vote nas propostas do governo. A única diferença com o mensalão, com o petrolão, é que isso está dentro da lei. E pior, está consensuado com o parlamento. E aí voltar de novo. A República tem a divisão dos 3 poderes, não o trabalho em conjunto, não é um triunvirato. Tem um poder executivo que está negociando poderes e recursos para ter aprovação do legislativo. E o judiciário observa, mas também não contrapõe. Então é uma situação um pouco confusa. E isso tem a ver, Alan, com as pautas econômicas, sobre as quais a gente estava até falando agora há pouco, que estão em tramitação no Congresso Nacional, marco fiscal, reforma tributária, que podem ter uma ampliação de arrecadação para o governo. Isso está relacionado também? Está relacionado de diversas formas. Primeiro, se o governo não atender às exigências do Centrão, e nessa reforma ministerial, essas pautas econômicas que são prioritárias para o país, principalmente o arcabouço fiscal, e é muito triste que o arcabouço fiscal entre como moeda de troca nesse jogo político entre Congresso e governo federal. Essas pautas podem ser prejudicadas, até porque a criação de mais 2 ministérios não agrada muito nem o PP, nem o Republicanos, que eles gostariam ali do Ministério do Esporte ou Desenvolvimento Social, onde está o Bolsa Família. Lógico que o sonho seria o Ministério da Saúde, mas aí é impossível. Agora, a criação desses 2 ministérios é aumento de recursos, é aumento da máquina pública. Pode ser 1 bi, 2 bi, mas é mais gastos para o governo. E dá uma sinalização ruim para o lado fiscal, de um governo muito gastador e num arcabouço fiscal que é bem meia boca, diga-se de passagem. Então, está relacionado por essas 2 maneiras, Brão. Agora, Piperno, pode ter algum efeito nocivo para o governo também? Essa ocupação excessiva de espaço dentro da máquina por parlamentares que não são ali aliados de primeira hora, ou pelo menos não são aqueles que estiveram com Lula durante a campanha, que são os aliados históricos do presidente, não pode torná-lo refém de certa maneira, Piperno? O Brão, o Lula não vai ter apoio incondicional dessa turma que está chegando agora nunca.
ele sabe disso muito melhor do que qualquer outro brasileiro. Ele sabe como é o diálogo com essa turma. E ele sabe também que se lá atrás ele já foi eleito, apoiado com bancadas muito menores do que as necessárias para dar governabilidade lá atrás, agora pior ainda. Os partidos mais fiéis, o núcleo duro do apoio a Lula, ele é muito pequeno. O PT elegeu 60 e poucos deputados, esses pequenininhos aí, PCdoB, PSOL e tal, mais uma mixaria. Então ele sabe que ou conversa com essa outra turma, ou então não vai governar. Agora, isso também, para ele, já estava precificado quando, enfim, os votos foram contados. Então, para o Lula, que é um político também com muitos defeitos e tal, isso é algo que não choca. Agora, claro que escandaliza outros setores da sociedade. Agora, 5h27. Deixa eu voltar com você aqui, Alan, um ponto que o Piperno levantou agora há pouco, que é um fato. A reforma vai causando um constrangimento para vários atores, e em especial para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos e está vendo o partido dele muito perto de entrar de vez no governo Lula. Como é que será que vai terminar esse mal-estar, digamos assim? Será que o caminho vai ser mesmo que Tarcísio saia do partido? Eu não vejo outra saída para o Tarcísio, até porque o Tarcísio ele já tem uma desconfiança em relação a uma ala que apoia o Bolsonaro, dizendo que em relação à pauta de costumes, o Tarcísio não é tão de direita, embora o Tarcísio tenha feito um golaço em relação ao ato lá da polícia na Baixada Santista. Ele apoiou segurança pública, né, e apoiar a polícia é uma pauta bastante defendida pela direita, então ali ele ganhou confiança, mas quebrou um pouco dessa confiança na reforma tributária, apoiando essa reforma tributária, que vem com um aumento de carga tributária, que cria esse conselho federativo, diminuindo aí o poder dos estados, etc. Então, se o partido dele, já com essa desconfiança, com esses atritos que ele tem com uma ala ligada ao Bolsonaro, ele acabe entrando, né, o partido dele na base do governo, vai ficar difícil ele sustentar uma posição do candidato de direita, herdando possíveis votos aí do Jair Bolsonaro. Não teria outra saída a não ser sair do partido. Nessa conversa de partidos, Segrel, estava lembrando aqui que no meio do mandato o ex-presidente Bolsonaro até tentou criar o próprio partido, né, que teria o número 38 até, né, houve uma coleta de assinaturas ali, mas o projeto acabou não vingando. Como é que era? Arena? O nome era Arena? E não saiu do papel. Você acha que faz falta mesmo, Segré? A direita ainda está mal representada do ponto de vista partidário no Brasil? Não me parece. Tem uma migração sempre ideológica nos partidos que funcionam. Aqueles que são donos do partido, de um partido em particular, não querem soltar o queijo, porque isso representa dinheiro da questão eleitoral, do fundo eleitoral. Então não me parece. E quando o presidente quis fazer isso, não foi fácil. Tem que juntar as assinaturas, tem que fazer o processo na justiça eleitoral. Dá a sensação de que vai ser mais uma migração de nomes para partidos que já existem, em que de alguma forma se colocam como oposição. A dúvida é, será que são oposição mesmo? E aí vem de novo aquela questão de valores, moral e ética que falamos ontem. Se eu tenho os valores e não atendem ao governo, se o governo me dá recursos ao poder, eu mudo os meus valores. Você acha, Piperno, que a direita agora está sentindo um vácuo mesmo, um isolamento diante desse novo rearranjo que está acontecendo, né? Dessa migração cada vez mais forte de personagens do Centrão para o governo Lula? Tem havido um isolamento mesmo cada vez maior dos conservadores, dos bolsonaristas no cenário atual? Aqui no Brasil, aliás, em qualquer lugar do mundo, a gente tem direitas e a gente também tem esquerdas. Isso, veja, não são monolitos, não são blocos que agem com a mesma lógica. Você tem muitas nuances, tanto de um lado quanto do outro. O governo Bolsonaro, por exemplo, você tinha um pedaço do parlamento, PT, PCdoB e tal, né, que isso aí não ia compor com o bolsonarismo jamais. Compensação, tinha lá uma série de deputados de outras legendas que, eventualmente, até votavam em pautas de interesse do governo Bolsonaro, mesmo não sendo de direita. Vou te dar um exemplo. Deputada Tabata Amaral na reforma da Previdência e quebrou o pau do PDT a ponto dela sair do partido.
Muito bem. Você pega agora, você tem mais ou menos a mesma lógica. Só que a maior parte dessa oposição mais extremista está no PL e um ou outro desgarrado aí, União Brasil e tal. Então, assim, esse grupo ele não vai apoiar o Lula jamais. Agora, você tem um pedaço do próprio PL, você tem um pedaço do PP, um pedaço do União Brasil, que esses caras, acima de qualquer ideologia, eles são políticos de centro conservador. Muito bem. Só que você dá um cargo para essa turma, vai todo mundo correndo atrás. Isso é histórico do parlamento brasileiro. Aquela história que o Segré falou, os valores mudam. Como é que é a frase, Segré? Se você não quiser os meus valores, eu tenho outros. Eu tenho outros, claro, e dependerá do dinheiro que você, governo, possa me ofertar, ou o poder que possa ter em função do lugar que eu tenha que estar. Mas isso mostra o nível que tem a política brasileira. E não é uma política isolada latino-americana, mas quando a gente tem essa oposição, são oposições, independente da ideologia, sobre as questões estruturais do partido. Não deveriam ser questões de oposição para questões estruturais da sociedade. Se tem um projeto que é bom para todo mundo, não vejo a necessidade de ser oposição por ser oposição. E aí onde entrava a questão, o centro tem que mexer, tem que fazer esse jogo, dizendo, esse projeto é bom, mas não dependo de um recurso, de um cargo para eu votar a propósito a favor disso, porque é bom. Não deveria interessar. Mas esse é um mundo que provavelmente, politicamente, não existe. São 5h33. Eu te interrompi, Piperno, você queria concluir? Rapidinho, para a gente fechar esse tema? Sobre isso que o Segré falou. O velho Leonel Brizola tinha uma frase, já falei sobre isso várias vezes aqui. Ele dizia o seguinte, eu e o Lula juntos, nós vamos sempre bater em 1/3. Nós temos 1/3. Com 1/3 a gente não governa. Para governar, nós precisamos procurar os conservadores lúcidos.